Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta e se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, terapeuta floral, e se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho como terapeuta, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos. Nós vamos conversar sobre comportamentos que destroem relacionamentos ao longo dos anos ou, imediatamente, comportamentos que vão enfraquecendo vínculos que a gente cria com as pessoas, tá? E esses relacionamentos que eu me refiro aqui podem ser amoroso, profissional, pessoal, de amizade, familiar, tá? Então são comportamentos que se aplicam para todos os relacionamentos. E o primeiro comportamento que geralmente enfraquece vínculo, né, e afasta pessoas, é um comportamento que é a necessidade de estar sempre certo ou certa. Sabe aquela pessoa que você vai conversar e ela sempre acha que ela tá certa, que ela tá acertando tudo, que o jeito que ela faz é correto, ela não dá tempo para você argumentar. É muito difícil, é muito ruim lidar com pessoas assim, porque a coisa não flui, né? E você começa a se irritar demais com a pessoa, com a forma como ela lida com as situações. Então, se você é uma pessoa que tem a necessidade de estar sempre certa, pergunte-se por quê. Por que essa necessidade ela é tão grande em você? O que acontece? Tem algum medo escondido, né, de fracassar? Tem algum medo de parecer que vai ser rejeitado, né, se as coisas derem errado, se você não estiver certo ou certa sobre alguma questão? Então é interessante avaliar esse comportamento porque, em geral, ele começa a afastar as pessoas, né, da gente quando a gente tem isso muito enraizado dentro da gente. O segundo comportamento que também destrói relacionamentos é a negação da realidade. A casa tá caindo, tá pegando fogo, né? Não tem mais jeito, mas a pessoa tá negando o que tá acontecendo, não está enxergando, né? A realidade. Negar a realidade, gente, não é só ruim nos relacionamentos. Ela é ruim também quando você está gerindo uma crise, seja financeira, seja na empresa. Quando a gente nega a realidade que a gente tem, a gente não encontra caminhos concretos para lidar com essa realidade. Então, se eu nego que algo acontece, eu não vou tomar as atitudes necessárias para que isso seja resolvido, solucionado. Então, negar a realidade em nenhuma área da vida é interessante, porque quando eu nego, eu não ajo da forma mais assertiva possível para lidar com aquele problema, para lidar com o que está acontecendo. Então, se a pessoa nega que ela tem um problema com álcool, ela não vai tratar esse problema de alcoolismo. Se a pessoa nega que ela tem um problema com ciúme, ela não vai tratar esse problema com ciúme. Se a pessoa nega que a empresa não está numa crise financeira, ela não vai agir de forma para tirar a empresa daquela crise. Entende? Então, a negação da realidade não é bom em nenhum campo da vida, em nenhuma área da vida. Então, se você faz muito isso, comece a avaliar o porquê. Busque na sua memória, se for preciso, faça uma terapia para entender de onde vem essa negação, por que isso acontece com tanta frequência e por que você age assim nas áreas da sua vida, seja ela qual área for, certo? Então a negação da realidade, ela vai destruindo o vínculo porque a pessoa vai agindo da forma errada, né, por muito tempo. E aí tem uma hora que alguém se cansa. Você não tá vendo o que tá acontecendo aqui? Entende? Então negar a realidade nunca é um bom caminho para ninguém, tá bom? O terceiro comportamento é rebaixar o outro, destruir a autoestima do outro com comentários maldosos, comentários sobre o intelectual, sobre o intelecto, comentários sobre o corpo, pele, roupa, cabelo, comentários sobre status social. Tudo isso com o objetivo de rebaixar o outro para quê? Quando a gente tem uma necessidade muito grande de rebaixar o outro, de fazer com que o outro se sinta mal, em geral, a pessoa que faz isso tem uma autoestima baixa. Pode parecer no primeiro momento que não, que a pessoa que está rebaixando é soberba e papapá, mas em geral, gente, pessoas que agridem as outras pessoas, né, com aquela soberba, com ignorância, colocando o outro para baixo, tem um problema muito grande de autoestima. Porém, vivem ali na negação, né, da realidade.
elas não conseguem entender esse comportamento delas. Então, elas negam e continuam agindo de uma forma equivocada. Então, pessoas que rebaixam os outros têm a tendência de enfraquecer os vínculos que elas criam ao longo do tempo. Então, se o marido rebaixa demais a esposa, o que vai acontecer? Essa esposa vai começar a se sentir mal, ela vai começar a se afastar, ela vai começar a pensar que isso não é para ela, ou vai entrar numa depressão, o que também vai enfraquecer o vínculo, né? Porque você vai ter que lidar com vários problemas dentro do casamento. Se você rebaixa o outro no ambiente de trabalho, coloca o outro para baixo, fala que ele não presta, que não sabe fazer, o funcionário vai se ressentir com o tempo, aquilo vai enfraquecer o vínculo que ele criou com a empresa. Então, são questões para avaliar. Por que eu estou fazendo isso? Por que esse meu comportamento é assim? E sair da negação da realidade achando que não tem nada de errado, né? Porque aí, senão, você não vai agir nunca. Então, rebaixar o outro, gente, se você quer fortalecer relacionamentos, tente ao máximo não fazer isso. Tente ao máximo evitar comentários indesejados. Se a pessoa falou para você que vai comprar um carro, deixa ela comprar. Não fica falando que carro é bom ou ruim, ainda mais quando você tem um carro e você fala para outra pessoa, ai, carro é ruim, não é bom. Mas você tem. Por quê? A pessoa não te perguntou se o carro é bom ou se ele é ruim. Ela só disse que quer comprar. Ela não perguntou a sua opinião sobre o assunto. E por que você está rebaixando o sonho do outro? Quando você tem esse sonho materializado na sua vida. Eu não consigo entender esses tipos de comportamentos que as pessoas fazem, entendeu? Ou que vão comentar alguma coisa sobre a aparência do outro. Para quê? A pessoa perguntou a opinião sobre a aparência dela em alguma foto ou num vídeo que ela fez. Então, rebaixando as amizades, rebaixando os amigos, rebaixando pessoas que oferecem conteúdos na internet, como eu já vi várias vezes, né? Então, é bom sempre estar atento a esse tipo de comportamento e entender o porquê. Qual é a dor e a ferida que precisa ser tratada nessa questão? O próximo comportamento é a falta de honestidade. Sem honestidade, os vínculos são enfraquecidos e se quebram facilmente. Então, eu preciso ser honesto com o outro para que o relacionamento flua, né? E a honestidade, ela tá ali girando em torno de todos os relacionamentos. Se a honestidade é um valor para você, você não vai ter amizade com uma pessoa que é desonesta. Se a honestidade é um valor para você, você não vai se relacionar com uma pessoa que é desonesta, né? Então, primeiro você tem que saber se a honestidade é um valor para você, se isso é muito importante para você, e aí observar como você está agindo e como o outro está agindo com você, né? Então, por exemplo, se eu sou desonesto com um colega de trabalho, como que eu vou fortalecer o vínculo com aquela pessoa? Como eu vou querer que aquela pessoa tenha respeito por mim se o tempo todo eu estou sendo desonesto? Né? No relacionamento, estou sendo sempre desonesta com quem eu tô sempre fazendo errado. Como que a outra pessoa vai confiar em mim? Como eu vou fortalecer um vínculo se eu não estou fazendo por onde? Então a gente precisa entender, se a gente quer mudar a nossa vida, os nossos relacionamentos, a gente precisa olhar primeiro pra gente, para depois olhar pro outro. Se a gente não olha pra gente, a gente não fortalece vínculo nenhum, né? Se a gente não tenta melhorar. É claro que isso é um processo que não é da noite pro dia e não vai acabar. É para a vida toda, a gente sempre tem que estar melhorando em alguma coisa. Porém, a gente precisa olhar para a gente para poder melhorar essa questão. E o quinto e último comportamento, é claro que tem outros aí, mas a gente fez uma lista só de 5, são, aliás, as desavenças financeiras. Dinheiro mexe com tudo. Dinheiro é muito importante na vida de todo mundo. E quem falar que não é, tá mentindo, né? Dinheiro, desavença financeira pode destruir relacionamentos familiares, de amizade. Sabe aquele amigo que você vai lá, sei lá, sair pra comer, você chega, a pessoa nunca tem dinheiro pra pagar e você fala, nossa, mas eu sempre pago, eu tô sempre pagando e fulano trabalha, estuda, mas não tem, sabe? Tô de saco cheio já. É uma desavença financeira, né? Você tá sempre ali se propondo, se doando, pagando e a outra pessoa nunca vê, você nunca tem retorno. A gente precisa dar e receber. E com dinheiro é a mesma coisa, né? Precisa fluir também. Precisa ter uma troca energética, dinheiro é energia. Então, as desavenças financeiras, elas podem destruir relacionamentos se elas não forem tratadas, se elas não forem olhadas. Então, tá escondendo dinheiro, como é que fala? É difícil de entender por que o outro tá gastando muito ou gastando pouco, um gasta demais, outro gasta de menos e vivem brigando, e na família também, né? Um filho dá dinheiro, o outro filho não ajuda, a esposa... Gente, vira um bafafá, né? Que a gente não consegue lidar. Então, precisa entender o que essa desavença financeira quer me mostrar.
Por que que eu tenho tanto medo de gastar dinheiro? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito medo de gastar dinheiro, né? Difícil gastar dinheiro. Isso é um pensamento de escassez, né? Quando você tem medo de gastar, o dinheiro não vem pra você, porque você também tem medo, você fica prendendo ali, não vai sair, não vai sair. Aí imagina se eu estou com uma pessoa que é muito gastona, né? O cara vai lá, compra um monte de coisa, gasta tudo, a gente ia viver brigando, porque a gente ia estar numa desavença financeira. Então eu preciso entender por que que eu seguro muito, por que que o outro gasta demais, né? E conversar, e se entender, estabelecer o diálogo e não negar a realidade em relação à vida financeira do casal, da família, dos amigos, porque senão a coisa vai, né, rolando aí ladeira abaixo e fica muito difícil depois voltar, né, atrás e restabelecer. Precisa conversar mesmo de uma forma clara. E aí, se você tem dificuldades de comunicar, dificuldade para entender, a terapia pode te ajudar. Aí pode ser a terapia floral, a gente pode entrar com florais de bar. Por exemplo, vamos supor trabalhar com essa escassez aí que eu citei para vocês. Vamos supor que você tenha o mesmo aí probleminha aqui, o medo de gastar dinheiro. Fica aprendendo e fica faltando coisa em casa e você não compra. Aí, medo de gastar dinheiro, medo de não ter dinheiro. A gente pode trabalhar com floral chamado Mimulus, que ajuda a liberar esse medo. Por que que tem esse medo? O que está acontecendo? Aí, de repente, tem uma insegurança também, né, por trás, tem um trauma, passou fome na infância, perdeu dinheiro, tem um trauma, pode trabalhar com Star of Bethlehem. Então, existem aí florais que dá pra trabalhar, é muito legal, eu amo os florais, eu acho que dá pra trabalhar com muita coisa. Mas é isso, pessoal. Se você se interessou por esse assunto, então, né, muito obrigada por assistir o vídeo até o final, obrigada por estar por aqui, por curtir, por comentar e por apoiar esse trabalho. E se você quiser saber mais sobre terapia, como eu falei, entra no site www.equilibriovida.com. Vai ser um prazer para mim poder te atender. Até o próximo vídeo, conto com vocês. Tchau, tchau!